Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja vendo essa gravação. Me chamo Antônio Tavares Barbosa Neto, sou graduado em Direito pela URCA, pós-graduado em Direito Constitucional pela URCA também, a Universidade Regional do Cariri, e submeti um artigo aprovado aqui no Congresso Internacional de Altos Estudos em Direito, edição 2024, com o título de A Atuação Constitucional da Suprema Corte Estadunidense, uma análise da eleição presidencial de 2000 no estado da Flórida. Bem, basicamente o que eu quis trazer com esse artigo foi justamente essa ideia, que quis trazer mais esse enfoque, né, que foi dado através das lentes do direito constitucional e também do direito eleitoral para a eleição presidencial de 2000, que foi decidida pelo último estado, o estado da Flórida, né? E sem esse estado não teria um vencedor aparente, e que quem decidiu, o vencedor desse estado, foi a Suprema Corte, ou seja, o Judiciário. Então, basicamente, eu comecei falando um pouco sobre o surgimento do colégio eleitoral estadunidense, né, trazendo um enfoque um pouco mais político, um pouco mais histórico, que a gente sabe que é um instituto que não está presente na nossa democracia brasileira, não está presente em nenhuma outra democracia, certo? Então é de suma importância a gente analisar esse tipo de instituto, porque muitas vezes a gente não tem o conhecimento a respeito dele. E acaba que realmente é algo novo. Então a gente me debrucei um pouco sobre um pouco do funcionamento do colégio eleitoral, o seu surgimento, a sua atuação, as suas regras, a sua presença na Constituição dos Estados Unidos. Trouxe também um pouco de comparativo, né, utilizando também aí do direito comparado com o Brasil. E em seguida pude dar uma atenção efetiva à eleição presidencial de 2000, mais uma vez com foco no estado da Flórida, ou seja, a gente sabe que na eleição de 2000, o presidente eleito, o George W. Bush, o Bush filho, foi eleito com 271 votos pelo colégio eleitoral. E basicamente, para você ser eleito presidente nos Estados Unidos, você precisa de 270. Então você pode ver que ele venceu por uma margem muito pequena, certo? Tão pequena que, com todos os outros estados combinados que ele venceu, sem a Flórida, ele não ganharia. Mesma coisa do Al Gore, que à época era o vice-presidente dos Estados Unidos, na administração do então presidente democrata, o Bill Clinton. Aqui a gente eu pude dar uma aprofundada nessa questão justamente porque houve muita polêmica em diversos aspectos, tanto na esfera estadual, que a Suprema Corte da Flórida não teve a palavra final foi da Suprema Corte Federal, além de que em determinado condado, o Palm Beach County, a cédula borboleta trouxe uma série de uma polêmica muito grande, ou seja, basicamente os candidatos eram listados, o candidato tinha uma bolinha aqui e outro candidato embaixo, só que do lado direito, ou seja, teríamos o candidato 1 no topo do lado esquerdo, o candidato 2 um pouco mais abaixo do lado direito, o candidato 3 mais embaixo, do lado esquerdo. Haveria essa alternância, que foi um pouco prejudicial, que foi alegado pelas pessoas que estavam na época, que acabaram votando em um candidato errado, um candidato do Partido da Reforma, o Pat Buchanan, de um partido menor dos Estados Unidos, enquanto eles gostariam de ter votado no Al Gore, né, na chapa do Gore-Lieberman. Então foi algo que foi realmente que trouxe uma polêmica para essa questão, uma controvérsia, né?
Então, iria ter uma atuação da Justiça Estadual da Flórida, mas o próprio Partido Republicano, o partido do George W. Bush, apelou para a Suprema Corte Federal, que deliberou para que fosse interrompido o julgamento na esfera estadual e passasse a ser algo do campo federal. E o que muita gente não sabe é que o Estado, como a maioria dos estados americanos, o vencedor é o vencedor que tem a maioria absoluta dos votos, seja por 1 ou 1 milhão de votos. Então, a diferença de votos entre o Gore e o Bush na Flórida no ano de 2000 foi de 537 votos, então foi uma diferença realmente bem ínfima. E a gente tem que lembrar que lá é usual que haja uma recontagem dos votos, né? Uma situação bem recorrente. Com isso, a gente chega na questão dos desdobramentos jurídicos e eleitorais, né? Da intervenção da Suprema Corte no julgamento do caso Bush v. Gore, né? Do Bush versus Gore. E a gente pode ver que houveram muitos estudiosos que foram a favor da decisão, acharam que foi correto, e outros que acharam uma decisão ruim, uma decisão que manchou a reputação da Suprema Corte. Inclusive, um dos escritores mais estudados no direito, o Ronald Working, foi um ferrenho crítico a essa decisão da Suprema Corte. Então, basicamente, o que a gente consegue denotar aqui basicamente foi a abertura para o ativismo judicial. Basicamente o que eu consegui chegar, né, junto com a Ivana, que escreveu comigo, me orientou no artigo, que houve basicamente o abarcamento do ativismo judicial nesse final do século XX, né, já quase início do século XXI, pela Suprema Corte, e é algo que serviu como precedente não só para os Estados Unidos, mas para muitas outras nações, e é algo que é debatido até hoje. Foi algo que realmente moldou a atuação do judiciário à época e que as consequências vêm até hoje. Com isso, a gente vê que uma decisão definitiva foi tomada, e foi tomada justamente pela Suprema Corte, que, diga-se de passagem, foi uma Suprema Corte que, na época, tinha maioria conservadora, e a gente sabe que o candidato eleito foi o da ala conservadora, ou seja, do Partido Republicano. Então, a gente pode ver que houve realmente uma polêmica muito maior sobre essa questão da atuação da Suprema Corte, né, do que propriamente do colégio eleitoral, que a gente tem muito essa percepção, né, de que houve essa polêmica porque, por exemplo, o Al Gore teve mais votos populares do que o Bush. Isso já é um senso comum. Mas que, na realidade do país, a polêmica girou em torno, sim, da atuação da Suprema Corte no caso Bush v. Gore, e não da forma como a eleição, que foi correta. A eleição, os votantes são os delegados do colégio eleitoral, isso está na Constituição, então basicamente seguiram o seu sistema constitucional, só que, né, com a intercessão da Suprema Corte, houve uma palavra final, e que é debatido até hoje, inclusive, como algo que trouxe o ativismo judicial para o foco, né, nos anos 2000, e como a gente vem vendo esse debate surgir nos últimos 10, 15 anos, principalmente aqui no Brasil. Basicamente era isso que eu quis trazer com esse
meu trabalho, dá mais enfoque a essas questões mais de direito constitucional, direito eleitoral, também direito comparado. E basicamente foi isso que eu cheguei à conclusão e espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. Meu muito obrigado e até logo.